família, quem acompanha a minha história? Quem é que acompanha a minha história? O pessoal aí, a galera que me segue, que eu estou compartilhando, né? A blogueirinha, a Thalita partilhando Deus. E hoje foi um dia abençoado que eu pude desfrutar, né? De um descanso, de um lazer com a minha família. Fui lá, conheci o maior cajueiro do mundo, que ele já há mais de 10 anos aqui, eu nunca tinha ido lá. Passei na frente, mas entrado nunca. E aí meu esposo, usado pelo Senhor, falou, vamos lá, hoje vamos tirar um dia para a família. Glória a Deus. E aí a gente foi, conhecendo já o maior cajueiro do mundo, entrando, passeando, se divertindo. Foi muito bom. Como é bom, né? Como é bom passear, como é bom desfrutar com a família e ir para a igreja, né? Estamos aqui cansados, com sono. A gente sai para descansar e chega cansado, né? Mas estamos aqui para a honra e a glória do Senhor, na presença dEle, renovados, amém? Eu sei que hoje é dia também do almoço na casa da sogra. Quem saiu para almoçar na casa da sogra? Todo mundo? E teve gente, né? Saiu para almoçar na casa da sogra. E isso aí, pessoal. O domingo é bênção. Queridos, hoje eu trouxe uma palavra para vocês que o Senhor tem me dado já há um tempo. Eu tenho refletido nessa palavra. Hoje eu só estava meditando nela mais um pouco, anotando algumas coisas para trazer aqui para os irmãos. E eu quero que você abra comigo lá em João, capítulo 17, amém? Neste livro lá, né, capítulo 17 de João. E essa palavra, esse capítulo, na verdade ele fala, é sobre a oração intercessória de Jesus. É conhecida também como a oração sacerdotal. E essa oração Jesus faz pelos discípulos que estavam com ele e também por todos que haveriam de crer nele. Jesus também faz essa oração por mim e por você. Já ministrei esse texto outras vezes, em outros momentos, até que a liderança ministrando sobre a unidade que Jesus pede, né, para o Senhor, para que a igreja ande em unidade. Mas esses dias eu tenho meditado e o Senhor tem me trazido algumas coisas em relação a esse texto, a esse capítulo. Eu gostaria de dividir com os irmãos, amém? E uma delas, queridos, é que Jesus, quando ele fez essa oração, ele estava prestes a ser preso pelos soldados. E ele já sabia disso. Não havia outra coisa a fazer a não ser orar. E ele foi orar. Porém, queridos, nós vamos perceber que Jesus, ao orar, ele não vai orar mais como no Monte das Oliveiras, que uma vez ele orou. E lá no Monte das Oliveiras, ele chamou os discípulos para vigiarem com ele. Por quê? Porque ele estava aflito. Foi aquele episódio onde Jesus suou sangue, porque ele estava assim, em um alto nível de estresse. E ele foi com os discípulos naquela ocasião para orar e abrir o coração para o Pai. Ele disse aquela famosa frase: se for possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então Jesus, nesse momento aqui, você vai ver que logo no capítulo seguinte, ele é traído por Judas com um beijo, preso pelos soldados. Porém, ele não está mais em aflição. Ele sabe que daqui a alguns minutos ele vai ser preso, vai ser traído e vai ser levado. Não haverá mais o que ele fazer. Porém, Jesus não está mais em aflição. Ele está motivado. Jesus não está mais triste, Jesus está feliz. Quando nós lemos esse texto, ele se encontra
eu imagino Jesus realizado. Como a gente, por exemplo, que ao concluir uma tarefa, após concluir uma missão, nós ficamos o quê? Ficamos nos sentimos. Oh meu Deus, fugiu a palavra aqui da cabeça agora. Nós ficamos felizes porque, graças a Deus, terminamos, concluímos a missão, concluímos a chamada, concluímos a tarefa, ficamos realizados. Essa é a palavra que tinha fugido. Ficamos realizados. Então, queridos, Jesus estava aqui. Nessa ocasião, não mais minha missão estava realizada. Ele sabia que tinha cumprido com a sua missão. E já não havia mais angústia no seu coração. Mas muitas coisas nós vamos aprender aqui hoje, amém? Vamos ler o texto a partir do capítulo 1. Diz assim, capítulo 17, verso número 1. Diz assim: depois de dizer estas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos para que ele dê a vida, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe destes. Queridos, eu não vejo aqui, nesses versículos, alguém angustioso, uma pessoa em aflição. Ele não se encontra mais assim, ele está realizado. Jesus diz: Pai, chegou a hora. Pode ir por aqui, você não tem que descer. É agora. Eu estou aqui já, prestes a acontecer o que eu havia premeditado. Mas ele diz: revela a natureza divina, Senhor. Eu imagino Jesus: agora eu vou para o céu. Agora eu vou voltar para onde eu vim. Revela, Senhor, a natureza divina em mim. Né? Revela o teu Filho, a fim de que a tua natureza gloriosa se revele a eles. Ou seja, queridos, Jesus estava dizendo para Deus que ele estava reconhecendo que o fim da sua missão já estava prestes a acontecer. Que a sua missão já estava ali sendo concluída. E ele estava motivado, ele estava ansioso, ele ansiava por esse momento agora. Ele dizia: revela agora, Senhor, a tua natureza divina na minha vida. Aí, queridos, ele diz assim: pois tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos para que ele dê a vida eterna a todos que lhe destes. No versículo 5 ele diz assim: e a tua natureza, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Querida, a natureza gloriosa revelada através de Jesus foi o amor de Deus por nós, a misericórdia de Deus por nós. Jesus, ele veio representar justamente isso, a natureza gloriosa do nosso Pai, de amor, de misericórdia, do nosso Deus que nos ama, que não deseja o castigo, a condenação dos seus filhos, mas a salvação. Por isso, Jesus, ele foi enviado. Jesus, ele foi enviado ao mundo, querido, para revelar a natureza gloriosa do Pai. E a natureza gloriosa do Pai era o amor e a sua misericórdia aos perdidos. Amém? Jesus revelou na sua vida nessa terra a natureza gloriosa do nosso Pai, que era um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Então, Jesus aqui, querido, ele estava ansioso porque a sua missão havia sido concluída. E ele ia voltar para o Pai. Então ele disse: vem, já chegou a hora, eu sei que chegou a hora. Então revela a minha natureza divina, a fim de que a minha natureza, eu revele a tua natureza gloriosa aos teus filhos, que
por intermédio do seu sangue derramado ali naquela cruz. Queridos, eu vejo aqui o Jesus feliz, o Jesus motivado, Jesus contente. Queridos, eu percebo que Jesus também tinha a natureza de um homem comum. Ele veio ao mundo, ele era humano, ele sentia dores. Como lá o texto revelou, ele teve aflição, passou por momentos de aflição como nós passamos, passou por momentos de provação como nós passamos, passou por momentos de tribulação como nós passamos. Jesus passou por muita coisa neste mundo, assim como nós passamos também por muitas coisas difíceis. Mas ele venceu todas elas. Se ele venceu, nós também podemos, amém? Queridos, isso só nos mostra que após todos esses momentos de aflição, todos esses momentos de tristeza, todos esses momentos de angústia, de estresse, de ansiedade, tudo isso deve ser vivido sim, porque nós somos humanos, temos esses sentimentos. Vez por outra, estamos irritados, estamos nervosos, estamos aflitos, estamos angustiados. É da natureza terrena, faz parte desse corpo aqui. Enquanto nós estivermos aqui, passaremos por isso. Porém, queridos, precisamos passar por tudo isso, mas na presença do nosso Deus. Precisamos abrir o nosso coração para Ele, como Jesus fez. Jesus, ele chegou para Deus e falou: Senhor, que vontade de desistir, se for possível, passa de mim esse cálice, mas eu não quero que seja a minha vontade, eu quero que seja feita a tua vontade. Jesus, ele abriu o seu coração para Deus. Jesus, ele falou tudo o que ele estava sentindo. Jesus, ele não escondeu nada de Deus. Nem nós podemos esconder. Temos que, da mesma forma como Jesus chegar para Deus e falar: Deus, estou angustiado com essa situação, Deus, estou triste com isso, Deus, estou assim, Deus, estou querendo desistir, Deus, eu estou desmotivado, Deus, se fosse possível, eu nem faria mais, Deus, se fosse possível, eu nem me levantaria da cama, Deus, se fosse possível, eu nem trabalharia mais, Deus, se fosse possível, eu nem cuidaria mais dessa casa, Senhor, se fosse possível, eu nem abriria os meus olhos hoje. Mas falasse com Deus, querido, tudo que você está sentindo. Porque lá é o lugar de você ser renovado. Lá é o lugar de você ser transformado, motivado, encorajado, curado, liberto, sarado. É na presença do nosso Deus, querido. Temos que passar todas as aflições. É abrindo o nosso coração para Ele. A palavra de Deus diz que Ele procura aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Queridos, precisamos ser verdadeiros diante do nosso Deus. Precisamos ser verdadeiros sem máscaras. Sem nenhuma máscara. Deus, eu estou triste. Senhor, eu estou irritado. Deus, eu estou nervoso. Deus, eu estou... E falar para o Senhor: qual é a sua dor? O que dói? É igual você estar ali com uma enfermidade, você ir no médico, se você não dizer, ele não tem como passar um tratamento adequado, não tem como passar um medicamento, ele não tem como passar o nada, ele não tem como fazer nada. Se você não disser nada, o médico não faz nada. Se você não falar para Deus que ele não tem como Deus também transformar a tua vida, te dar vitória, não tem. Então chegue para Deus, que pode ainda mais do que os médicos, e abra o teu coração, amém? Fale com Ele. Mas muitas vezes nós o que fazemos? Falamos com A, com B, com C, com D, com E, mas não falamos para aquele que realmente tem o poder de curar, sarar, salvar as nossas vidas, de transformar, de virar um capítulo da nossa história. Deus, ele tem esse poder de mudar este capítulo, mas não. Preferimos dizer para todos, menos para o Senhor.
Um Jesus que agora anseia pela eternidade, anseia estar com o Pai, anseia cumprir com a sua missão e ir para a cruz. Os soldados estavam ali chegando, ele estava, Senhor, chegou a hora, agora eu vou viver a sua glória divina. Pai. Jesus está feliz. Jesus está triste? Não, ele esteve. Agora não está mais. Porque na presença do nosso Pai, ele foi renovado. Ele foi renovado. Porque ele disse, Jesus precisa do renovo de Deus nessa terra, precisamos do renovo de Deus nessa terra. Quem dirá eu e você, meu querido? Essa luta tua diária, ir no trabalho, em casa, na escola, na faculdade, você precisa falar com Deus. Mas aí você passa uma luta, um transtorno. Chega em casa chutando balde, papagaio, periquito, gato, cachorro e vai dormir. Estou cansado. Toma um banho e dorme. E não fala com teu Deus, não fala com teu Pai. No outro dia, você acha que as coisas vão melhorar? Não. As coisas não vão mudar, queridos. Se você não aprender a dobrar o seu joelho e orar. Amém? Aprenda a dobrar o joelho e orar. Chegue mesmo cansado. Nossa, eu tive um dia daqueles. A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em casa é dobrar o meu joelho e orar e falar com Deus. Quem é que faz isso? Não precisa responder. Mas quem é que chega em casa um dia do trabalho, assim, aquele dia me fala isso? Não. Você quer chegar em casa, tomar um banho, jantar e dormir, quando acabou no outro dia, partir para a guerra, para a batalha, do mesmo jeito, sem nada resolvido. Querido, aprenda a dobrar os seus joelhos e orar. Fale com Deus sobre as suas angústias, amém? Aí, vem o que acontece? A depressão, a ansiedade, as doenças do corpo. Por quê? Porque a alma está gritando. A alma está gritando. Mas o sujeito não dobra o joelho para orar e falar com Deus. Deus, meu coração está sangrando. Tem que falar, queridos. Tem que falar com Deus. Tem que aprender a dobrar o joelho e orar. Você quer transformação? Você quer vitória na tua vida? Você quer que alguma coisa mude? Aprenda a usar a ferramenta certa. A oração, joelho no chão. Amém? Então, o que eu vejo com Jesus é isso, queridos. Que nós aprendemos com Jesus, a primeira coisa que nós aprendemos é isso. Então, Jesus está lá, preparado. Pode vir um soldado, já tive o meu devocional. Já tive meu tempo com Deus. Pode vir os soldados, pode vir Judas me trair, eu sei que você vai me trair. Está aqui, meu rosto para você beijar. Jesus negou o rosto para Judas? Mesmo sabendo quem ia ser traído com um beijo? Negou? Não, Jesus estava ali, dando o rosto para Judas beijar. E aí Jesus estava preparado. Jesus estava restaurado. Jesus tinha tido tempo com Deus, abençoado. Jesus estava ali, fortalecido. Queridos, o lugar de ser fortalecido é na presença de Deus. Amém? Não é ficando em casa, não é chorando as línguas no seu travesseiro que vai resolver, não. É na presença de Deus. Experimente falar com Deus. Experimente abrir o coração para Ele. Para você ver que não vai estar preparado no outro dia, né? Se levantar de manhã encorajado, vou enfrentar, vou matar mais um leão. Pode vir então, vou te repreender no nome de Jesus. Aí vem aquele teu patrão, vem aquele enviado, e você tem uma palavra de Deus para falar, para ministrar, e você tem ânimo, você tem força para resistir às tentações no seu trabalho, na sua escola, no seio, na sua casa. E aí você consegue fechar a tua boquinha, sabe? Quando, aquela hora que você quer, soltar bocas boas,
tem aquele momento que você quer sair da graça e soltar todas as flores. Não, você não vai fazer isso. Porque nós alimentamos o nosso espírito na presença do nosso Deus. Então, quando nós estamos alimentados, fortalecidos na presença do nosso Deus, nós aguentamos o tranco. Diga no seu irmão, aguentamos o tranco. Fale motivado assim, na presença de Deus você aguenta o tranco. Fale isso, seu irmão. Você aguenta o tranco na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, dando continuidade aqui o texto, ele diz assim, no capítulo 3, e a vida eterna é essa, que eles conheçam a Ti, que é o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviastes ao mundo. Eu revelei ao mundo a Tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me da Tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Olha só, com Jesus, trabalhei. Meu Deus, eu encerrei a minha carreira, guardei a Tua vontade, obedeci, agora eu estou pronto para ir. E a missão de Jesus, queridos, a missão de Jesus era essa, era revelar a divindade de um Deus verdadeiro. Queridos, ele diz aqui que ele tinha feito isso, eu revelei para o mundo a Tua natureza gloriosa. Queridos, Jesus só veio ao mundo para uma coisa, para tornar o nosso Deus, o único Deus conhecido. E a minha pergunta que eu faço para você é, você conhece esse Deus que Jesus veio ao mundo
mas foi um sacrifício necessário, queridos. Tem coisas que nós precisamos fazer, necessárias, mas que será para você fazer como um sacrifício? Será para você fazer como um sacrifício? Mas faça para Deus. Faça para Deus, porque Jesus, ele fez o que ele tinha que fazer, foi um sacrifício, ele se entregou, ele renunciou à sua vida, por amor à sua missão e o que ele tinha que fazer aqui nessa terra. Ele amava como Jesus amou, como Deus amava. Você ama como Deus ama? Você realmente está comprometida a fazer aquilo que Deus quer que você faça? Você realmente está colocando em prática aquilo que Deus quer que você faça? Você realmente está andando como Deus quer que você ande? Você realmente está se comportando como Deus quer que você se comporte? Você realmente está fazendo o que Deus quer que você faça, queridos? Ou você tem sido um mero religioso que bota sua roupinha de crente e vem para a igreja toda quarta e domingo? Está na célula, mas não tem feito nenhuma diferença. Está no trabalho, mas não tem feito nenhuma diferença. Está na escola, mas não tem feito nenhuma diferença. Precisamos fazer a diferença. Sabe por que os discípulos de Jesus eram perseguidos? Sabe por quê? Vou falar igual o pastor. Diga assim, por que, pastora? Ele que tem, né? Esse costume. Diga mais alto. Por que, pastora? Queridos, as pessoas perseguiam Jesus, os discípulos, porque eles faziam a diferença. Eles eram diferentes. Amém? Eles eram diferentes. Os religiosos estavam todos acostumados a fazer aquilo, a pregar, a apontar o dedo, a julgar, a condenar. Eles estavam acostumados. Aí apareceu uma tropa de discípulos de Jesus que fazia tudo o oposto, que pregava o amor de Deus, que libertava, que curava. Opa! Esse pessoal é diferente. Esse pessoal é diferente. E aí eles começaram a perseguir. Se você está sendo perseguido, querido, dê glória a Deus, você está no caminho certo, amém? Está sendo perseguido, oh glória a Deus, está no caminho certo. Estou fazendo realmente o que é para fazer. O inimigo está se levantando porque ele está doido comigo. Amém? Ele está doido comigo, então eu estou no caminho certo. Queridos, vamos dar continuidade aqui. No versículo 4. Eu revelei ao mundo a natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Verso 6. Eu mostrei quem tu és, e para aqueles que tiraste do mundo e me destes. Eles eram teus, e tu os destes para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem, e agora sabem que tudo o que me tem dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me destes, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade. E eu vim a ti e creram que tu me enviastes. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me destes. Olha só, a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me destes. Querido, você precisa revelar a natureza divina de Jesus. Essa é a sua missão. Bem-vindo ao cristianismo. Essa é a missão de todo cristão. Revelar a natureza divina de Jesus. Através do seu amor, do seu perdão, do seu acolhimento, da sua graça e da sua misericórdia. Amém?
Aí ele diz: agora estou indo para perto de ti. Olha só a alegria de Jesus. Oh, glória a Deus, estou indo para perto de ti. Jesus estava muito feliz. E ele diz: eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pois, Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me destes, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Queridos, ser um, eu andei pesquisando essa questão de ser um. Ser um é andar em unidade. Mas ser um é ter o mesmo foco, é ter a mesma missão, é ter o mesmo propósito. Ser um é estar em cumplicidade, né? Como o casamento, por exemplo. O casamento, a palavra de Deus diz que quando o homem e a mulher se casam, eles passam a ser um no quê? Um na mesma missão, no mesmo propósito. Né? Estar em unidade. Ter o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir, a mesma forma de trabalhar pela família. É isso que significa ser um. Não são mais dois, não são mais uma cabeça separada. Um pensa isso, outro pensa aquilo, um quer fazer isso, outro quer fazer aquilo. Não era assim quando eram solteiros. Mas quando se casam, se torna uma só carne. Ou seja, agora um pensamento. Agora um propósito, agora uma missão. Por isso que a Bíblia nos orienta a não nos relacionar com o junto desigual, né? Porque um vai pensar em ir para a igreja, o outro vai pensar em ir para outro lugar, né? Aí não são um. Entendeu? Então ser um é isso. Ser um é mesmo foco, a mesma missão, mesmo propósito, a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir, as mesmas atitudes. E aqui ele está falando, peço que sejam um. Jesus não está pedindo pelo mundo, Jesus está pedindo pela igreja, por aqueles que creram nele e por aqueles que ainda crerão nele, para que sejam um, para que tenham o mesmo propósito, a mesma missão. De ser o quê? De fazer o quê? O que nós acabamos de aprender, revelar a sua natureza gloriosa através do seu comportamento. Amém, cristão? Jesus está orando pelos cristãos. Jesus não está orando pelo mundo. Jesus está orando, está pedindo a Deus pelos cristãos, por nós. E aí, ele continua. Quando estava com eles no mundo, eles guardavam pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isto, enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Bem? Quem está feliz aí, diga amém. A oração de Jesus. E eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles. Tem alguém com ódio de você, cristão? Então está no caminho certo. Então, a oração de Jesus está respondida aqui na tua vida. O mundo tem ódio dos cristãos. Não, eles não vão com a nossa cara. E aí, eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, mas eu também não sou. Nós não somos do mundo, queridos. Por isso que a Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Jesus não era desse mundo. Eu também não sou desse mundo. Você não é desse mundo. E aí ele continua no versículo 15. Não peça que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. E que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade.
assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Queridos, você tem uma missão. Você foi enviado por Jesus. Jesus está dizendo aqui, eu os enviei. Assim como Deus enviou a Jesus neste mundo para revelar a sua natureza gloriosa, Jesus nos enviou a mim e a você para que nós também possamos revelar a natureza gloriosa dele. Amém? E aí ele continua no 19: em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que hão de crer em mim, por meio da mensagem deles, e peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, está unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também sejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, nós temos uma missão, cristãos. A nossa missão é nos tornar, sermos unidos com Deus. Não tem como eu fazer isso sozinho, querido. Não tem como você fazer isso sozinho. Nós precisamos estar unidos com Deus. Se nós não estivermos unidos com Deus, não tem como concluirmos a nossa missão aqui nessa terra. Não existe essa possibilidade, queridos. E Jesus disse mesmo, lá em João, no versículo, se eu não me engano, 14 ou 15, que fala da videira, a videira verdadeira. Aquele que está aqui, esse dá muito fruto. Ou seja, a gente só pode fazer a coisa certa se estivermos conectados com Ele. A videira, quem é a videira? Ele, Jesus é a videira verdadeira. Não tem como a gente fazer nada que agrade a Deus sem estar conectado a Ele. Você vai morrer de tentar e não vai conseguir se não estiver conectado com Ele. E eu digo assim, uma vida de intimidade. Nós cantamos aqui acho que não foi no último louvor, né? Ele não quer religiosidade, ele quer o quê? Intimidade. Os religiosos, queridos, eles foram reprovados na missão. Foram reprovados na missão. Viveram sem um pingo de compaixão ao perdido. Nós precisamos estar em relacionamento com Deus, assim como Jesus. Jesus era um com Deus. Nós precisamos ser um com Jesus para conseguirmos concluir a nossa missão. Não tem como, querido. Não tem como você vir para a igreja todos os dias, todos os cultos e não ter intimidade com Ele na sua casa, não pegar e orar, não pegar e ler sua Bíblia. Não tem como, você vai falhar na sua missão. Porque a nossa missão vai ter êxito, vai ser sucesso se estivermos conectados. Estarmos aqui é uma bênção. Você está ouvindo essa palavra? Em nome de Jesus, Deus vai te fortalecer, te abençoar, você vai sair daqui edificado. Mas essa comida mastigada que você está se alimentando aqui não é o suficiente. Você precisa ir lá e pegar a sua Bíblia, mastigar também e se alimentar todos os dias. Todos os dias nós precisamos do alimento. E todos os dias nós precisamos também da palavra que é alimento. Que Jesus disse que nem só de pão viverá, mas a palavra de Deus. Então Jesus estava falando aqui. Peço que sejam um, que sejam unidos a nós, para que o mundo creia que me enviaste. A natureza divina que tu me destes, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Está entendendo isso aqui, querido? Jesus está dizendo que assim como Ele é um com o Pai, nós precisamos ser um com Ele. Aí ele continua, estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que me amas, e que
vejam a minha natureza divina, que tu me destes, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E aqueles que me destes sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, para que eu também esteja unido com eles. Queridos, como você vê Jesus falando aqui todo o tempo, eu fiz com que eles te conhecessem. Eu fiz com que eles te conhecessem. Eles me conheceram. Se eles me conhecerem, eles serão unidos comigo, como eu fui contigo. Então Jesus está falando de quê? De unidade, de nós sermos unidos com Cristo, queridos. E nós concluiremos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Você precisa ter isso no seu coração. Você precisa ter isso no seu coração. Tenha isso no seu coração. Você precisa conhecer a Jesus. Você precisa conhecer a Jesus. Você precisa saber o que Ele quer fazer através de você. Como a Mari mostrou aqui, todos têm dom, cada um tem um dom. Alguns estão enterrando seus dons, como talentos que receberam de Deus. Não estão entregando ao Senhor, estão escondendo, estão recuando, estão desistindo, estão entregando. Realmente você conhece a Jesus, queridos? Você precisa conhecer Jesus. Você precisa estar conectado a Ele para conhecer a Ele verdadeiramente como o único Deus. Se você não ama seu irmão, você não conhece a Deus. Se você não perdoa, você não o conhece. Dependendo do seu comportamento, escute isso. Dependendo de como você anda, de como você age, de como você fala, revela o quanto você conhece ou não conhece a Jesus. Aí as pessoas generalizam, né? Acham que são todos, mas não eles. Não são todos. Tem uns cristãos que dão mau testemunho, mas por quê? Porque não conhecem Jesus. Tem uns cristãos que realmente não faz o que a palavra de Deus diz. Envergonham o Evangelho. Por quê? Porque não conheceu Jesus. Então, dependendo do seu comportamento, querido, revela se você conhece ou não conhece a Jesus. Amém? A missão de Jesus era essa: tornar a Deus conhecido por intermédio dele. E a nossa missão aqui é essa: tornar as pessoas conhecidas por Ele através da minha vida. Amém? E da sua vida também. Amém? Se coloca de pé.